Livro de Neemias, capítulo 1, verso 19. Quero compartilhar esse texto da palavra de Deus com você, bem rápido, bem prático, uma forma como você sai daqui hoje e você já possa aplicar essa palavra. Todos acharam? Neemias vai fazer uma oração. Neemias está diante de Deus e preste atenção nesse versículo. Ah, Senhor, Yahvé, Jeová, Deus meu, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo. Atende a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Olha só essa parte agora. Faz com que teu servo encontre compaixão. Algumas versões podem estar escritas em favor, nos olhos do homem a quem levarei o meu pleito, a minha petição, que era ao rei. E o que diz essa última parte? Nessa época eu era o quê? Eu era nessa época eu era um copeiro, né? Que era um degustador de confiança do rei. Pode fechar sua Bíblia. Você já viu aquelas historinhas onde a pessoa morre e vai para o céu? E a pessoa vai e de repente tem um diálogo lá. Geralmente o pessoal fala que é com São Pedro. Tem uma historinha que diz que uma pessoa morreu, foi para o céu, começa a conversar, não sei se é com Pedro, quem era, e essa pessoa tinha uma curiosidade, que foi para o céu, e ela falou assim: olha, eu queria saber quem é a pessoa mais poderosa do mundo, em bens, em sabedoria, a pessoa extraordinária que passou pela terra. E aquela pessoa o conduz e mostra aquele senhor ali. Aí chama o senhor, ele vira, o homem reconhece que aquele senhor era um vizinho que morava na frente dele e tinha falecido há um tempo atrás. E ele falou assim: deve ter um engano, esse homem, o homem mais poderoso, né? Como assim? Ele era meu vizinho, não tinha quase nada, não tinha riqueza, não tinha bens, que poder que ele tinha? Aí a pessoa, o anjo ali, fala para ele assim: o problema é que ele não reconheceu o potencial que ele tinha, mas ele foi criado para ser a pessoa mais extraordinária do planeta. Deixa eu perguntar para você: quem é que está dentro de você que precisa nascer de novo, que precisa romper? Certa vez um pregador da palavra foi questionado qual era o lugar mais rico da face da terra. Ele falou: o cemitério é o lugar mais rico. Mas por que o cemitério? Porque ali estão os maiores livros que nunca foram escritos, pessoas não tiveram coragem, ali estão canções que nunca foram cantadas, ali estão grandes homens que nunca romperam, mas tinham um grande potencial. A palavra que eu quero deixar contigo nessa noite, uma reflexão,
E nós estamos falando sobre novos começos, sobre recomeçar. E deixa eu falar um negócio para você. O tema da mensagem é coragem para viver o novo. Fala comigo, coragem para viver o novo. Essa palavra não é para você falar para quem está perto de você, é para você. Eu preciso ter coragem para viver o novo. Nós temos profetizado desde o ano passado, na série de dezembro, falando sobre sonhos, encerrando o culto da virada, ministrando sobre 2020 como o ano da expansão. Mas deixa eu falar para você, nada vai expandir, nada vai ser diferente, nada vai acontecer de novo se eu permanecer com as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos. Eu preciso ter coragem para viver algo novo. Eu preciso ter coragem para viver algo que eu espero. Eu preciso ter coragem para viver algo sobrenatural. Eu preciso ter coragem para que eu não chegue um dia e descubra que eu tinha muitas coisas que eu poderia ter feito e não fiz. Geralmente quando a gente fala sobre coragem, e toda vez que o leão ele é considerado um animal como o rei da floresta, como aquele que governa, e você olha para ele e às vezes você imagina, não, o leão ele tem que estar rugindo, ele tem que estar com a boca aberta, mas eu aprendi que ele não precisa. Sabe por quê? Ele sabe quem ele é. Você já viu algum filme, algum desenho onde tem um leão muito poderoso e ficam uns ali brincando com ele e ele nem aí? Ele sabe quem ele é. Ele sabe que na hora que ele precisa atacar, ele sabe que ele ataca. Coragem não é ausência de medo. Ah, pastor, uma pessoa corajosa, é claro que essa pessoa não tem medo. Você acha que coragem é não ter medo? Coragem, presta atenção, é ter atitude apesar do medo. Qualquer pessoa na história bíblica, e eu vou falar sobre a história de Neemias, mas a história bíblica, ela vai ser cheia de personagem que nos inspira, que nos ensina e precisava impactar ainda mais as nossas vidas, porque nós estamos falando de viver uma vida relevante, uma vida acima da média, uma vida onde os pensamentos de Deus me definem, e não dá para viver essa vida como um covarde. Pastor, eu estou com medo. Eu sei, mas apesar do medo, eu preciso agir. Apesar do medo, eu preciso acreditar. Então a primeira instrução dessa noite é para viver o novo, eu preciso acreditar. O leão não precisa provar para ninguém que ele é o rei. Isso é a natureza dele. Ninguém precisa ficar reafirmando para o leão: você é rei, você é corajoso, você é valente. E por que muitas vezes nós temos que ficar buscando a afirmação de alguém, a aceitação de alguém? Alguém tem que confirmar para mim. Um profeta tem que colocar a mão na minha cabeça e tem que profetizar. Não, os meus pensamentos já me definiram. Eu sou filho do rei, eu pertenço a ti. Coragem, preciso acreditar, apesar do medo, eu preciso dar um passo. Nós estamos vivendo algo extraordinário nesses dias, nessa igreja, e vai ser necessário a cada dia que passa ter coragem, Paulo. Pastor, mas pode não dar certo, mas pode dar certo. Coragem não é uma ausência de medo. Tem hora que dá vontade de se esconder, João. Tem hora que dá vontade de voltar para trás.
Mas se eu quero viver o extraordinário de Deus, se eu quero viver aquilo que Ele tem para a minha vida, eu preciso acreditar. Neemias, qual era a posição dele no reino? Quem lembra? Ele era um garçom, Marcelo. Alguém que servia ali, alguém que degustava antes do rei beber. Ele era um. Isso é o que as pessoas definiram ele. Mas você que conhece a história bíblica, quem foi Neemias? Um governador. Uau! O que as pessoas definiram ele como? Quem ele era? Cutuca quem está perto de você. Quem você é? Meu Deus. De repente você pode estar copeiro, mas você é governador. Cara, essa história bíblica é a história que mais mexe comigo. A história de Neemias, um cara que podia estar na dele. Eu sou copeiro, eu sou escravo, eu não tenho direito, mas ele não se conforma. Ele falou: não, tem algo que queima dentro de mim, eu não vou morrer com isso que está queimando dentro de mim. Se você ler a partir do versículo 1, você vai ver que Judá, que Jerusalém tinha sido destruída, tinha sido invadida, as pessoas, entrou um povo, destruiu, levou as mulheres, levou as crianças, levou todo mundo, destruiu tudo, queimou os portões da cidade, fenderam os muros. E a notícia que chega para ele que era a terra natal dele, e as poucas pessoas que ficaram lá estão vivendo o opróbrio, a vergonha. Neemias recebe aquela palavra: não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ter coragem, eu acredito em Deus, eu acredito que eu sirvo um Deus que pode reverter essa situação. Mas ele não fica naquela posição, sabe aquela pessoa que fala assim: não, pode deixar, eu vou orar pela minha cidade. Para de ficar só orando pela tua família e começa a fazer alguma coisa. Para, Deus, me prospera. Fica orando por prosperidade, não vai trabalhar. Pastor, eu tenho um sonho. Para de ficar sonhando e começa a agir. Começa a acreditar. Neemias, a Bíblia fala que ele fica se lamentando, ele se assenta, ele chora, ele jejua, ele ora, e ele fica por alguns dias como alguém que está amargurado, orando, chorando, chorando, chorando. Sabe o que aconteceu? Enquanto ele orava e chorava, quem sabe o que aconteceu? Fala comigo. Nada. Ele ora, ele pede perdão a Deus, ele pede perdão pelo pecado das pessoas. Ele, como um sacerdote, ele entra na presença de Deus e ora e chora, e se lamenta, e jejua, e fica. E o que aconteceu? Nada muda se você não mudar. Nada muda se você não tomar atitude. Primeiro passo, acreditar. Segundo, ter iniciativa, ter uma atitude. Ele fica orando, ele fica chorando, ele fica se lamentando, mas tem aquele negócio dentro dele: eu preciso fazer alguma coisa. Talvez a realidade fala assim: você não pode ser um copeiro, ser um garçom. Quem você é, André? Quem você é, Marcelo? Quem você é, Rafael? Quem você é, Juninho? Você não é o seu estado atual. Você é aquilo que os pensamentos dele te definiram. Precisa acreditar nisso. Eu preciso ter iniciativa, atitude. A atitude, ela ignora o medo, ela passa por cima do medo. Eu estou com medo, Rogério, tá?
Eu vou ignorar o medo e vou dar um passo. Quem era Neemias? Porque ele tinha que ir lá, ele tinha que reconstruir os muros, ele tinha que fechar os portões, se proteger para começar a reconstrução da cidade que estava destruída. Um exército poderoso foi lá, se levantou, destruiu tudo. Quem ele era? Ele era alguém inconformado. Ele é alguém que, apesar de ser um copeiro, apesar de ser alguém que não tinha condições financeiras, você sabe o que ele tinha para reconstruir Jerusalém? Nada daquilo que as pessoas enxergam que teria valor. Mas ele tinha algo dentro dele. Eu sou um governador, eu sou um restaurador. Ele não era pedreiro, ele não era consultor, Valmir, ele não era pessoa profissional dessa área, mas ele fala assim: eu vou fazer. E ele faz a oração: Deus, me dê favor, porque eu vou. Será que hoje você pode se levantar e dizer: a Deus, eu vou reconstruir, eu vou restaurar minha família hoje. Hoje a minha família será restaurada, hoje o meu casamento será restaurado, hoje a minha família será salva, hoje eu começo uma nova vida, hoje eu começo a minha empresa, hoje eu começo os meus negócios, eu vou parar de sonhar. Passou a série sonho, legal, o ano da expansão, Deus está falando, Deus está mostrando, chegou o tempo de ter coragem, de acreditar e de começar a ter iniciativa para aquela voz que tem dentro de você, para que aquele sonho que tem dentro de você saia apenas do pensamento, saia, ele fala apenas do projeto e começa a ser um executor daquilo que Deus colocou no seu coração. Cara, essa história me inspira porque Neemias não tinha condição financeira nenhuma, Pilã. Ele não tinha recurso, nenhuma ferramenta, mas ele tinha coragem. Ele ia viver o novo, ele ia viver o sobrenatural. Ele tinha essa coragem. Apesar de ser um copeiro, apesar de ser alguém que ninguém dava valor, tinha algo dentro dele que ia mudar a história da cidade de Deus, de Jerusalém. Que se levante nessa noite homens, mulheres corajosos como Neemias, que não vão ser vítimas mais, que não vão baixar a cabeça para Satanás, para as palavras dos inimigos, que vão se levantar como o povo mais poderoso dessa cidade, desse país. Que Deus levante restauradores aqui nessa noite. Ele faz a oração e ele sai do âmbito da oração. Eu vou falar com o rei, eu vou me posicionar. Querida, essa história ela é inspiradora. Leia essa história, estude sobre essa história. Ele chega diante do rei, ele vai preparado, acreditar. Ele tinha uma palavra dentro dele, ele acreditou. Segundo, ele tomou a iniciativa. Terceira coisa, ele se preparou. Não é para você ser um louco fazendo, não, agora o negócio eu vou fazer uma loucura. Não, se prepare. Quando ele chega diante do rei, ele chega preparado. Ele tinha um plano. Falou: rei, eu preciso de uma carta porque eu vou passar naquele território. Então eu preciso de uma carta porque aquele território tem uma divisa. Eu preciso de uma autorização para passar. Outra coisa, eu preciso de uma carta para Asaf, o rei que guarda a floresta, para que ele me dê madeiras. Eu fico imaginando Neemias, como é que Neemias tinha essa autoridade e ele recebeu esse favor. Claro que havia manifestação de Deus, mas o rei ficou tão preocupado. Neemias era alguém tão querido do rei. Não, apesar de ser escravo, apesar de estar numa terra estrangeira, apesar de não estar ali por vontade própria, ele era alguém extraordinário. O
rei falou assim: não, eu vou te liberar, você pode ir. Ele conta a conversa, tem um diálogo legal ali para você ouvir, ler depois. E para o rei, Neemias era muito importante. Eu quero saber quantos dias você vai ficar fora e tal. Para encurtar a história, ele foi preparado. E ele sabia que ele não poderia chegar em Jerusalém de mãos vazias. Então ele se preparou. Ele sabia o que ele queria, pastor. Você sabe por que muitas pessoas não tomam essa iniciativa? Porque eles não sabem o que é. Onde você quer chegar? Legal. Você quer ser essa pessoa? O que precisa fazer para chegar nesse lugar? Preparação pessoal. Quem faz a sua parte, o que tem na sua mão para fazer. A pastora Fernanda falou isso, foi quinta-feira. O possível, Deus não vai fazer, vai mover uma palha por você. Se levantar do chão lá, onde ele estava chorando, Deus não ia levantar ele. Tem uma história que Josué sai para uma batalha e o povo perde, né? Batalha contra Ai. O povo perde. Neemias vai, começa a chorar. Josué está prostrado, chorando. E a coisa que Deus fala para Josué: homem, põe-te em pé. Fique em pé. Então tem coisa que aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por mim. E a gente acha que Deus é nosso garçom. Deus tem que me servir. Conversa fiada. Aquilo que é impossível, Márcio, aquilo é com Deus, Cláudia. Aquilo é. Mas aquilo que depende de você, da tua preparação, Deus não vai fazer. E se você não fizer a sua parte, fica aí. Pastor, eu queria uma palavra mais tranquila. Eu queria um negócio mais leve. Você quer mais leve? Tranquilo. Se acomode de nunca conquistar nada. Tem problema? Não. Se você nunca quiser conquistar nada, nunca quiser, o negócio está tranquilo para você, beleza, leva a vida. Mas se Deus tem algo para você melhor, que Deus pode restaurar, que Deus pode fazer de novo, que pode recomeçar tudo de novo, tem que ter coragem. A história diz que em 52 dias, quantos dias? 52 dias, Neemias consegue levantar um exército. Sabe quem era esse exército? Homens que aos olhos naturais não tinha capacidade nenhuma, estavam fracos, sem comida, desnutridos, mas eles sabiam que a circunstância atual deles não definiam quem eles eram. Neemias levanta homens de coragem. Neemias se levanta como um governador. Ele era esse governador. E a restauração dos muros e dos cordões aconteceu em 52 dias. Eu queria ter mais tempo para falar sobre os detalhes, sobre as propostas que ele recebeu no meio do caminho. Tentaram desviar o foco dele, isso vai tentar sempre, mas ele não tirou o foco da missão, do propósito que ele tinha. Quero convidar você,